Memória do Ministério Público Federal, aprendendo com quem construiu nossa instituição. O projeto Memória do MPF é uma iniciativa da Associação Nacional dos Procuradores da República. O carioca Arthur Pereira de Castilho Neto teve uma carreira de 22 anos no Ministério Público Federal. Ingressou na carreira no período do regime militar, em 73, e chegou a ocupar a função de secretário-geral e ministro interino da Justiça. Participou como jurista da Divisão do Estado do Mato Grosso e foi assessor do Senado, trabalhando com Antônio Carlos Magalhães. Foi professor de Direito Administrativo e procurador-geral da União, no período do presidente Itamar Franco. Aposentou-se em 1995 e segue advogando e prestando consultorias. Hoje o nosso entrevistado é o Dr. Arthur Pereira de Castilho Neto, sou Procurador-Geral da República aposentado. Muito obrigada por estar aqui conosco. Prazer. Eu queria que o senhor começasse contando em que ano e onde o senhor nasceu, como foi a sua infância. Bom, eu nasci em Campinas, onde eu fiquei um ano, ou no máximo um ano e meio. De lá vim para o Rio de Janeiro, né, com a minha família toda, né, e lá fiz o meu primário, num colégio na zona sul do Rio de Janeiro, chamado Quido de Fongalã. Terminei a primeira fase, o ginásio na época, né? E depois vinha fazer o clássico, que eu escolhi, como caminho já precursor da advocacia, né? Que foi o trabalho, vamos dizer, a luta de definição dentro da minha família, porque minha família era toda de engenheiros até então. E eu, nessa bifurcação entre clássico e científico, eu tinha que optar. Ou fazer científico, seguisse engenharia, ou clássico, se fosse para o caminho do direito, ou letras, ou coisa assim. E escolhi o clássico. E fiz o vestibular para a Nacional de Direito, não segui o rumo normal dos alunos do Santo Inácio que iam para a Católica, né? E depois para o Itamaraty. Eu segui a Nacional de Direito, e fiz a Faculdade de Direito na Nacional de Direito, que era tido como a melhor faculdade, vamos dizer, tradicional de Direito, né? Eu entrei para o Ministério Público em 1972, no concurso, porque não havia outra forma de entrar para o Ministério Público, a não ser ou por requisição, sendo procurador de outro órgão, né? Ou por nomeação sem concurso. E eu não tive interesse de me aproximar da carreira nessas condições. Quando surgiu o concurso, foi o primeiro concurso, eu me habilitei para fazer o concurso e passei para o concurso e fui logo nomeado. Comecei a exercer as minhas atividades, mas não aqui, eu fui logo requisitado, porque tinha um conhecimento político muito grande, né? Requisitado para o Ministério da Justiça no Rio de Janeiro e em Brasília. Fazia a ponte aérea o tempo todo aqui. Na década de 70. Na década de 70. Eu peguei vários ministros. Peguei o ministro Alfredo Buzzardi, foi o primeiro, depois peguei o Armando Falcão, depois peguei o Petrônio Portela, com quem eu tive uma relação muito estreita. E nessa época do Petrônio Portela, ele me convidou para vir para Brasília, para me instalar definitivamente aqui, porque ele queria uma pessoa de extrema confiança dele, que fosse a ligação dele com o Palácio do Planalto, no sentido de preparar os projetos de lei, e ele estava fazendo aquele projeto da lei de anistia, no qual eu trabalhei também, e queria que eu fizesse os discursos dele também, como ministro da Justiça, preparasse os discursos e toda a documentação de contato entre o Ministério da Justiça e o Palácio do Planalto, na época, né? Em janeiro de 81 ele morreu, né? Teve um infarto, né? E acabou falecendo. Nessa ocasião, a minha preparação para vir para Brasília estava já
desenvolvida, né, nos canais políticos aqui do Ministério da Justiça em Brasília. Aí assumiu o Ibrahim Abiaquio e me convidou para presidir o Conselho Federal de Entorpecentes, que era uma ideia minha, pessoal. Aliás, o projeto de lei, o decreto de criação do Conselho foram elaborados por mim próprio. Então, eu presidi o Conselho, comecei a funcionar no Conselho em fevereiro, mais ou menos, de 81. Em junho, o secretário-geral foi exonerado e ele me convocou, então, para assumir a Secretaria-Geral. Eu vim para a Secretaria-Geral, participei do processo da fusão da Guanabara com o Rio de Janeiro, participei do processo de divisão do Estado de Mato Grosso e, finalmente, com a criação do Estado do Amapá, né, que eu funcionei também lá com uma equipe preliminar de criação do Estado. Até que surgiu a Constituinte, né? A Constituinte tinha um grande interesse para a nossa carreira, a minha carreira originária, que era do Ministério Público, sim, porque havia um capítulo específico do Ministério, né, na Constituição, um capítulo específico do Ministério Público, que permitiram o Ministério Público ser o que é hoje. Né? E está garantido nos processos tais como Lava Jato e outros mais, né? Operação Zelotes e outras coisas mais, sem ser ameaçado nas suas funções. E depois de exercer essas atividades dentro do Ministério da Justiça, sempre em contato permanente com a Procuradoria aqui, eu terminei a minha função, as minhas atividades aqui no Ministério e voltei para o Ministério Público. E aí entrei diretamente no Superior, na época eu acho que ainda era Tribunal Federal de Recursos. E depois Aristides me convocou para o Ministério, para o Supremo Tribunal Federal. E eu fui designado para a primeira turma, que era a turma presidida pelo Moreira Alves, tinha o Pertence, o Galotti, era a turma de elite do Supremo Tribunal Federal. Com a Constituição de 88, se separaram no papel da Constituição as funções de Ministério Público da Advocacia da União. Havia um período de transição em que a Advocacia da União não estava criada formalmente, oficialmente, mas era preciso continuar a exercer as funções até que essa advocacia fosse criada e toda a atividade pudesse ser exercida realmente na vida do país, né? Eu funcionei, então, como coordenador geral da Defesa Judicial da União, né? Eu passei a ser chamado advogado-geral da União, muito embora esse título não houvesse formalmente no papel, na lei, né? Não tinha sido criado. Isso me deu um certo problema com vamos dizer, aqueles que vieram a suceder ao Ministério Público na defesa da União, que são hoje os procuradores da União, porque eles queriam, a coisa estava funcionando mais ou menos bem, e eles perceberam que se continuasse a funcionar bem, eles não iam ter a criação da Advocacia Geral da União no papel e os benefícios que isso poderia trazer. E eu achei que era bom dar vamos dizer, uma penetração maior para eles, para aprovarem rapidamente o projeto, etc. E assim foi criada a Advocacia Geral da União. O primeiro advogado-geral da União foi o Zé de Castro, que era muito amigo do Itamar, já no governo Itamar. E depois foi o Alexandre de Perrac, que também era muito amigo do Itamar Franco. Aí o Alexandre me chamou, disse, olha, você já funcionou aqui, eu quero ficar junto ao presidente, você fica na parte judicial, você pode ser procurador-geral da União? E eu falei, tudo bem, vamos lá. Aí eu aceitei e fiquei 1 mês e pouco lá, porque o Itamar não soltava o dinheiro para a gente fazer as viagens de locomoção para poder, vamos dizer, defender a União nos estados, etc., e coordenar, né, enfim, a Advocacia da União. Aí saí, mas logo depois eu fui convocado de novo, mas ainda aí já no Ministério Público.
voltando para o Ministério Público de novo, né? Bom, e aí, voltando à Procuradoria, fui para a Comissão de Constitucional, né, Direito Constitucional aqui, juntamente com o Brindeiro, com a Anadir, que já faleceu, foi controladora geral da União daí, e exercemos essa atividade durante algum tempo. E depois, no final, aposentei, né? Me aposentei, achei que já estava feita a minha vida profissional. Ao longo da sua atuação no Ministério Público Federal, teve algum caso que foi... que marcou o senhor pessoalmente? Eu aqui no começo da minha atividade profissional, o Pertence me chamou e disse, olha, você que tinha muita ligação com os militares, vai fazer direito militar aqui. Então, eu tive muita questão relativa à anistia, né, de militares e muita questão relativa a licenciamentos, aposentadorias. Me lembro de um processo que eu tive que defender como procurador da União, ou coordenador da Defesa da União, que era índice de correção de aposentados. E eu recebi uma puxão de orelha da minha mãe. Ela ligou para mim, como é que você faz um parecer, que saiu pelos jornais, né? Como é que você faz um parecer contra a correção da minha pensão? Você não é meu filho, não sei o que. Disse, olha, eu não sou aqui seu filho, não. Eu sou defensor da União e tal. Os processos que mais me pressionaram, vamos dizer assim, foram os processos de privatização. Porque eram os processos que, na véspera do leilão de venda das ações do governo, na Bolsa, havia liminares que eu tinha que caçar. E eu tinha que me virar numa época que você não tinha e-mail nem aquela facilidade de comunicação via virtual, né? Nesse percurso que o senhor teve pelos poderes legislativo, executivo, judiciário e pelo Ministério Público, que às vezes é até considerado como um quarto poder, em que o senhor acredita que o Ministério Público se diferencia? O Ministério Público, de certa forma, mantém-se numa situação que a gente chamaria até de singular, porque ele não é do Poder Executivo subordinado a um presidente da República, mas é um poder situado na Constituição, num lugar a meio caminho do Judiciário e do Executivo. Quer dizer, diferentemente do Legislativo e do próprio Poder Executivo, o Ministério Público é um defensor intransigente da legalidade. E, sobretudo, você pode, enfim, eventualmente exercer esse poder ou esse dever, né, mais um dever, de uma forma relativamente tranquila, porque você tem as garantias constitucionais que a Constituição lhe dá para exercer essa atividade com tranquilidade. Que valores o senhor considera fundamentais para um membro do Ministério Público Federal? Bom, em primeiro lugar, a lealdade à instituição, né? O segundo ponto vamos dizer, de certa forma, a agressividade na defesa dos interesses da classe, da instituição, das prerrogativas e daquelas garantias que são fundamentais para o exercício da carreira. Você tem que defender isso de uma forma extremamente contundente. E o terceiro é uma boa convivência. Eu acho que dentro da instituição você tem que ter uma boa convivência e, sobretudo, uma extrema capacidade de absorção das ideias contrárias, né? E para a gente finalizar essa conversa, doutor Castilho, queria que o senhor destinasse alguma mensagem aos jovens procuradores ou aos que ainda querem ingressar na carreira.
Bom, aos jovens procuradores eu destinaria uma mensagem no sentido de permanecer com a coragem que eles têm manifestado no exercício das suas atividades, né? E nos momentos difíceis, né, a certeza de que aquele é um pequeno momento, né, em face de toda a grandeza da instituição e da permanência necessária das funções da instituição. E dos que querem ingressar, a consciência de que tem que ter realmente qualidades específicas para ser membro da instituição. Tá certo. Muito obrigada. Nada. Pela aula. Que isso. É um grande prazer Obrigado. poder conversar com o senhor.